Olá, Ares, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Nick e nessa leitura nós iremos descobrir fatos importantes que irão acontecer na sua vida no prazo de um mês. Essa é uma leitura mais geral, mas se você tiver interesse em saber especificamente sobre amor ou vida financeira, por exemplo, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das playlists sobre estes temas para você escolher. As leituras são atemporais, então considere o prazo a partir do momento em que você assistir. Recado dado, vou começar primeiro tirando a energia predominante que já pulou aqui, o prazo de um mês para o coletivo de Ares. A energia do Nó do Sul, não deixe que o teu passado te aprisione. Se eu não me engano, essa carta também saiu para algum signo. Eu acredito que foi Touro. Se eu tiver certa, eu deixo o link da previsão na descrição do vídeo aqui embaixo, porque é possível que alguns de vocês possam ter ou energia taurina no mapa também, ou estar envolvido com uma pessoa que tenha essa energia taurina. Mas o Nó do Sul mostra que durante esse ciclo mensal, Ares pode ser desafiado a sair da zona de conforto. E eu vejo que existe um incentivo para Ares não permitir que a bagagem do passado, seja uma situação específica que vocês vivenciaram no passado, seja a história de vida de vocês, de uma forma ampla, seja uma limitação para vocês ficarem numa zona de conforto a ponto de vocês não conseguirem progredir e até alcançar um determinado objetivo. Essa energia do Nó do Sul também traz muito forte a influência do karma. Então, é possível que Ares possa lidar com, no mínimo, uma situação durante esse ciclo mensal que pode ser uma consequência de alguma escolha que vocês fizeram no passado ou alguma atitude que vocês tomaram aqui a respeito de uma situação que tem ligação com essa, é como se fosse um desdobramento, e que Ares será desafiado a agir de uma forma diferente da que vocês estão acostumados, porque essa energia do Nó do Sul traz muito forte essa influência do passado e que provavelmente, no mínimo, uma situação que vocês vão lidar durante esse período de um mês vai necessitar de uma abordagem diferente. Talvez também de uma forma de pensar diferente por parte de Ares. E eu vejo que o principal incentivo é justamente Ares não permitir que o passado seja um bloqueio para que vocês alcancem aqui maior evolução. Até evolução espiritual também. Porque essa carta também traz esse aspecto espiritual. Agora eu vou tirar mais cartas com o tarô para eu saber quais são os fatos importantes que irão acontecer na vida de Ares no período de um mês. Eu vejo que o tarô está alertando Ares a realmente tomar cuidado com, no mínimo, uma situação aqui que pode impactar emocionalmente Ares. E eu não vejo vocês vivenciando aqui uma situação ruim de fato, mas por conta de muitos de vocês trazerem memórias sobre situações que não deram certo na vida de vocês, principalmente na vida afetiva, eu vejo que esse incentivo de não permitir que o passado seja um bloqueio a vocês para maior evolução e progresso, tem mais a ver com as relações afetivas. Para alguns, mais em específico ao amor, porque eu vejo Ares trazendo uma certa ansiedade, preocupações a respeito de, seja uma conexão específica que vocês têm com alguém, seja a respeito de, para quem está solteiro, encontrar um novo amor, de ter um novo relacionamento. Mas eu vejo muitos de vocês trazendo uma posição de forte expectativa a respeito do futuro. Veio o 3 de paus aqui, me mostrando que já existe aqui algumas situações em desenvolvimento. E eu vejo que Ares também já traz alguns planos a respeito de determinadas áreas da sua vida.
Eu vejo muitos de vocês também bem focados em evoluir mais no lado profissional, no lado financeiro. Alguns, inclusive, podem estar se preparando aqui para realizar uma mudança de residência, pode envolver também viagem, então pode se tratar de mudança de cidade. E eu vejo Áries com fortes expectativas a respeito disso, de concretizar certos planos que vocês já estão pondo em movimento no momento atual. Eu vejo que no passado houve também essa situação de movimento, houve aqui um incentivo para Áries, seja superar algum tipo de conflito, seja conflito interno, seja conflito com uma outra pessoa ou outras pessoas. O 6 de espadas mostra Áries fazendo um movimento mais mental, no sentido de vocês talvez mudarem de ideia sobre determinadas coisas. Alguns de vocês podem ter tido interações aqui que contribuíram para vocês criarem alguns planos a respeito da vida de vocês. Pode ter havido conversas que podem ter motivado a Áries a buscar maior progresso em determinadas situações da sua vida. E eu vejo muito forte aqui, vieram 3 cartas que mostram indicativos aqui de mudança, de viagem, de expansão. E eu vejo que desde o passado recente, Áries já pode ter direcionado a sua mente para isso. Muitos de vocês já estavam buscando essa maior expansão, essas mudanças desde o passado recente. Mas eu vejo que no passado recente foi mais um aspecto mental aqui. Muitos de vocês podem ter refletido sobre essas questões, querendo mesmo resolver, seja pendências aqui que vocês tinham com uma pessoa específica, seja problemas que vocês podem ter se deparado na vida de vocês. E eu vejo mais uma movimentação em aspecto mental aqui no passado recente, a respeito de como vocês alcançarem aqui maior nível de tranquilidade na vida de vocês, de querer se distanciar mesmo de dificuldades, de conflitos. E eu vejo que no momento atual, muitos de vocês já podem estar tomando algumas atitudes para colocar em movimento esses planos, essas ideias que vocês podem ter tido no passado recente. Só que o desafio atual é o 10 de copas. Essa carta traz muito o lado emocional na situação. Então eu vejo que pode envolver a vida afetiva de Áries, sendo um desafio para Áries colocar em prática alguns planos que vocês já trazem. E até de haver maior progresso aqui em determinadas situações que vocês podem estar investindo mais da sua energia. O 10 de copas me mostra que alguns de vocês podem estar se deparando com alguns problemas, seja familiares, seja com determinadas pessoas próximas, porque o 10 de copas também me traz muito a ideia de coletivo, então pode ser mais de uma pessoa. Se alguns de vocês estão num relacionamento, principalmente um relacionamento que é de anos aqui, um relacionamento que pode ser um casamento, e que vocês estão lidando aqui com conflitos, pode ser a respeito disso, vocês tendo que superar essas dificuldades do relacionamento que vocês possuem, o relacionamento amoroso. Mas eu vejo que para a grande maioria envolve dinâmicas familiares, porque também saiu aqui o 10 de ouros, que é uma carta que é muito associada à família. E eu vejo que muitos de vocês podem estar buscando estabilidade, não só material, mas também tentando buscar aqui estabilidade emocional e também tentando buscar maior harmonização das relações com as pessoas que vocês têm, maior elo aqui emocional. Principalmente a questão de pessoas que vocês convivem, a família de vocês, seja a família de sangue, seja a família que vocês construíram com um parceiro. E eu vejo que o principal desafio é Áries alcançar um nível de realização emocional, seja porque vocês estão lidando com conflitos com certas pessoas, seja também por talvez alguns de vocês estarem trazendo uma
atitude de estar querendo sempre se expandir, mas nunca encontrar um nível de satisfação. Então, porque eu vejo que o signo de Áries está vindo com uma energia do Cavaleiro de Paus. Então, o Cavaleiro de Paus, ele sempre está em movimento, sempre está procurando uma nova conquista, sempre está buscando se expandir. Então, muitos de vocês estão com essa energia e estão direcionando muito da sua energia para conquistas materiais, para realizar mudanças na sua rotina. Alguns de vocês podem estar almejando mesmo mudar de residência e ou mudar de cidade. Alguns podem até ser de país para melhorar de vida. Mas eu vejo muitos de vocês trazendo também um lado mais impaciente, mais ansioso, e isso pode causar algumas dificuldades para vocês realmente alcançar esse nível de realização que muitos de vocês desejam. Então, eu vejo que o principal desafio seria esse, alcançar esse nível de realização emocional, porque pode haver alguns conflitos com algumas pessoas, pode também haver essa atitude de haver uma insatisfação constante por parte de alguns de vocês. Então, seria algo mais interno, que precisa ser trabalhado. E para outros de vocês também pode ser necessário, Áries, avaliar as suas relações, as conexões que vocês possuem aqui com algumas pessoas, para vocês terem clareza de quais pessoas vocês precisam se desligar, se distanciar, porque pode ser o caso aqui para alguns de vocês de terem que se distanciar de algumas pessoas para que vocês até alcancem maior estabilidade emocional. Preservar a saúde mental também, porque o 10 de Copas também me traz essa ideia de mudança nas relações, de mudança de ciclo, inclusive. E como eu vejo que saíram uma sincronicidade de número 10, o 10 de Copas e o 10 de Ouros, eu vejo que existe esse incentivo, até por ter saído também o Arcano do Mundo aqui, que é outra carta que fala sobre encerramento de ciclo, existe esse incentivo para Áries realmente reavaliar principalmente as conexões que Áries está nutrindo na sua vida, para vocês terem maior clareza de quais conexões vocês precisam mudar a dinâmica, seja impor certos limites, seja realmente se distanciar de certas pessoas, para que vocês consigam preservar mais a energia de vocês, a saúde mental de vocês, a estabilidade emocional de vocês. E o número 10 traz essa ideia de mudança de ciclo, vocês terem a oportunidade de vivenciar novas oportunidades, mas que é necessário vocês realizarem esse processo de deixar para trás o que pode estar impedindo a sua evolução, como eu falei no início. E alguns de vocês podem ter conexões aqui com certas pessoas, que vocês podem inclusive ter uma história longa, ter uma forte ligação, mas que alguns de vocês podem chegar à conclusão que vocês agora não se sentem mais compatíveis com a pessoa, não há mais sintonia com essa pessoa, e pode haver um certo apego à história que vocês construíram com essa pessoa. Isso pode se encaixar para um relacionamento amoroso para alguns de vocês, para outros pode se encaixar para certas amizades, e que Áries está sendo incentivado a ter que reavaliar mesmo o passado, tanto que saiu a carta do passado aqui como uma das coisas mais importantes que Áries deve dar atenção durante o período de um mês. 6 de Copas mostra não só esse processo de Áries estar sendo inspirado a realmente reavaliar o seu passado para conseguir tomar melhores decisões para o seu futuro, como também me mostra que alguns de vocês podem, em certos momentos durante esse período de um mês, lidarem com um sentimento de nostalgia, de ficarem muito voltados ao passado, a talvez ficarem comparando certas situações felizes que vocês vivenciaram no passado com o seu momento atual. E talvez isso esteja causando esse hábito de ficar insatisfeito constantemente. É possível que para alguns de vocês essa seja a causa.
pelo qual vocês não alcançam um nível de contentamento com o que vocês estão fazendo e ou vivenciando. E existe esse alerta para Áries tomar cuidado com o apego ao passado, as memórias boas. Vocês usarem essas memórias como um motivador para vocês alcançarem maior progresso, ter novas experiências, e não como um motivo pelo qual vocês ficam numa zona de conforto. E é possível que, para alguns de vocês podem estar desejando aqui retomar o contato com uma pessoa específica, que vocês têm uma forte ligação emocional, pode haver saudade, e ao mesmo tempo há uma certa ansiedade a respeito dessa conexão específica. É possível que não necessariamente seja uma pessoa que vocês têm interesse e sentimentos românticos, mas eu vejo que alguns de vocês podem estar querendo retomar o contato com uma pessoa que vocês conhecem há muito tempo e que talvez vocês não tenham encontrado com essa pessoa, pode ter perdido o contato no passado, e existe essa ansiedade para reencontrar essa pessoa, retomar o contato, talvez até fazer as pazes para alguns de vocês, reconciliação. E a respeito dessa situação aqui, para quem se identificou, existe uma necessidade de Áries tomar cuidado com essa ansiedade, porque eu vejo que muitos de vocês trazem preocupações, ansiedades a respeito da vida afetiva e amorosa. E vocês agirem conforme essa energia de ansiedade e preocupação acaba gerando dificuldades do resultado que vocês almejam acontecer, porque muitos de vocês podem vir a agir de uma forma, seja impaciente mesmo, precipitada na situação, muito baseado no medo, e isso acabar gerando uma autossabotagem. Então, eu vejo que Áries principalmente está sendo incentivado a reavaliar o passado, buscar fazer as pazes com o passado, no sentido principalmente interno, onde vocês buscam ressignificar certas experiências que foram ruins no passado, e vocês usarem o que vocês aprenderam com essas experiências para vocês buscarem maior progresso e expansão. Porque eu vejo que existe um aviso para o futuro próximo aqui com esse 5 de copas, para Áries tomar cuidado para não ficar muito voltado ao passado, porque eu vejo que existe um risco para uma parte de vocês dentro de aproximadamente 2 semanas, de vocês acabarem lidando com uma situação que talvez não vai se desenvolver da forma como vocês esperavam, como vocês gostariam, e isso vai afetar o emocional de vocês de uma forma que muitos de vocês podem vir a assumir uma postura muito pessimista a respeito da situação, e também isso pode influenciar a ponto de vocês acabarem enxergando a vida de vocês de uma forma muito negativa, a ficar se lamentando porque não deu certo, porque a situação está se decorrendo dessa forma. Eu não vejo como algo grave aqui, mas é como se essa situação despertasse um gatilho aqui a respeito de uma situação do passado que vai abalar o emocional de Áries a ponto de Áries agir dessa forma, a causar drama. É como se vocês acabassem problematizando uma situação que não era necessário problematizar, mas isso tem mais a ver com uma questão interna que vocês precisam curar e ressignificar. E essa situação, que eu vou nomear como um imprevisto, pode afetar principalmente a área das conexões, aqui, das relações. Então, é possível que, por exemplo, Áries acabe não obtendo aqui contato de uma pessoa que vocês esperavam obter contato, ou o plano que vocês podem estar desenvolvendo aqui no momento pode não, se for algo relacionado a um relacionamento ou uma pessoa específica que vocês têm interesse romântico, se os planos que vocês podem estar colocando já em movimento, tentando pelo menos colocar em movimento aqui, algo pode realmente gerar aqui um imprevisto, onde vai ser necessário Áries reavaliar esses planos
para que vocês consigam mudar a situação. Só que como muitos de vocês podem ser fortemente afetados por essa situação, afetados emocionalmente, e como muitos já estão trazendo aqui uma energia de ansiedade, de preocupação excessiva, existe um risco aqui de vocês acabarem problematizando a situação. Então, existe aqui um alerta para a Áries tomar cuidado com essa postura de ficar remoendo o que aconteceu de errado, de ficar nessa energia de tristeza, de desapontamento, de vocês ficarem remoendo essas emoções a ponto de vocês não saírem do lugar. Então, quem quiser evitar essa situação, vocês terão que buscar acalmar os ânimos, porque muitos de vocês já estão trazendo energia aqui de preocupação excessiva, de ansiedade, talvez até de uma certa impaciência a respeito de certas situações afetivas. E quando houver aqui uma situação que pode acontecer, que vocês podem perceber que não está se decorrendo da forma como vocês estavam criando as expectativas, de vocês não se permitirem ser tão abalados emocionalmente por isso, de vocês considerarem que esse imprevisto é como se fosse um redirecionamento, é um incentivo para a Áries parar, para refletir o que precisa ser mudado, seja nos planos, seja na abordagem que vocês estão adotando a respeito da situação, para que vocês finalmente alcancem o resultado que vocês estão almejando. Então, existe a possibilidade de vocês evitarem esse drama aqui, se houver essa atitude que eu estou falando aqui. E eu vejo que o tarô também está incentivando a Áries realmente fazer esse processo de encerrar ciclos. Então, é possível que durante esse período de um mês, muitos de vocês se sintam impelidos a refletir, principalmente sobre as conexões que vocês nutrem no momento atual, o que vocês querem aqui para o futuro, e também tem a ver com as relações em si. Para quem está solteiro, que vocês podem querer ou buscar aqui uma reconciliação com alguém, ou querer ter um novo relacionamento, está sendo incentivada primeiramente vocês se resolverem com o passado. Para quem não tem desejo aqui de reconciliação com algum ex, ou uma pessoa que vocês já se envolveram aqui no passado, o ato de se resolver com o passado, fazer as pazes com esse passado, pode ser um processo só interno, de vocês buscarem não ficar nutrindo ressentimento por pessoas que vocês já se conectaram aqui. De vocês buscarem compreender que certas situações de desilusão, de decepção com certas pessoas que vocês vivenciaram, contribuiu para vocês amadurecerem mais emocionalmente, para vocês desenvolverem mais inteligência emocional, para vocês até se conhecerem mais, ter maior clareza das suas preferências, das suas necessidades, dos seus limites. Então, eu vejo que quem está solteiro, vocês podem estar sendo inspirados a fazer esse processo, porque eu vejo que muitos de vocês não estão prontos para ter um novo relacionamento, ou até para retomar um relacionamento com alguém, porque eu vejo vocês trazendo essa energia de ansiedade, de preocupação, de medo, de insegurança, de incerteza, e essa energia não contribui para vocês terem uma dinâmica com alguém, seja alguém que vocês já se envolveram ou alguém novo, a ponto de ser uma dinâmica que vai direcionar vocês para um comprometimento estável, para uma relação saudável. Então eu vejo que até para quem está num relacionamento aqui no momento, a prioridade aqui é vocês buscarem acalmar o seu emocional, buscarem, inclusive, acalmar a mente, porque muitos de vocês podem ter uma certa dificuldade em acalmar os pensamentos. E pode ter uma mente muito acelerada, alguns podem ter problemas com ansiedade mesmo. E eu vejo que existe esse incentivo para a Áries buscar acalmar a mente, acalmar também o coração, para que vocês consigam enxergar a situação de vocês de uma outra forma, de uma forma até onde vocês podem identificar soluções, onde vocês podem ter maior clareza do que fazer e do que evitar.
do que vocês acabarem agindo muito com base nessas inseguranças, nessa ansiedade, nesses medos. E o Arcano do Mundo incentiva esse encerramento de ciclo. Vocês buscarem também a própria plenitude, alcançar um nível de plenitude, onde vocês não dão... como se vocês tivessem que se centrar mais, como eu falei, vocês se acalmarem, se colocar num estado aqui de não se abalar tão facilmente com coisas externas, com situações que são passageiras, com desafios que vocês podem lidar, que também são passageiros. Então, eu vejo o Áries sendo incentivado a buscar esse nível de centramento e de plenitude consigo, para que vocês consigam lidar melhor com as situações que podem não decorrer da forma como vocês gostariam. Mas eu vejo que, mesmo que muitos de vocês não consigam aqui evitar essa situação dramática que eu falei anteriormente, eu vejo que muitos de vocês podem vir a superar essa situação, porque veio o Pajem de Copas me mostrando que surgirá uma nova oportunidade que vai provavelmente afetar positivamente o emocional de vocês. Então, é possível que, por exemplo, se essa situação dramática tem a ver com um conflito com uma pessoa que vocês gostam, vocês podem vir a superar esse conflito através da comunicação. Então, pode haver um pedido de desculpas, pode realmente haver aqui um pedido de reconciliação. Se essa situação dramática for relacionada talvez a certos planos que podem não decorrer da forma como Áries espera, eu vejo que haverá notícias que vão transmitir aqui o sentimento de alívio, de alegria a Áries, e pode trazer aqui intuições a Áries. Então, Áries pode obter soluções para essa situação através de uma possível notificação aqui. Então, eu vejo muitos de vocês podendo superar essa situação caso vocês não consigam evitar também. Mas o Pajem de Copas também traz esse incentivo para Áries buscar desenvolver mais a sua sensibilidade para ser capaz também de lidar melhor com as suas próprias emoções, com as suas próprias inseguranças, com os seus medos, porque eu vejo muitos de vocês no período de um mês tendo que encarar, no mínimo, aqui um medo bastante forte, e muitos de vocês podem trazer. Pode ter conexão com experiências passadas aqui. Agora, para finalizar, eu vou tirar cartas dos oráculos como orientação final para Áries. E o Pajem de Copas também prenuncia aqui uma nova fase afetiva. Então, muitos de vocês, independente se estão num relacionamento ou estão solteiros no momento, independente da intenção aqui dos solteiros, se é para retomar uma conexão ou estão abertos para ter um novo relacionamento com uma possível nova pessoa, eu vejo que vocês vão ter aqui uma renovação na vida afetiva. Então, quem acabar lidando aqui com conflitos com a pessoa que vocês gostam, vocês podem vir a fazer as pazes através de uma mensagem que vocês podem vir a receber, a pessoa expressando como ela se sente, e disso vocês podem vir a desenvolver aqui essa situação de reconciliação, de vocês se entenderem. Para outros de vocês que estão solteiros, vocês podem vir a ter uma comunicação, receber uma comunicação. E para a grande maioria pode ser de uma pessoa que vocês já tiveram a história. Essa pessoa pode expressar como ela se sente e incentivar a Áries também a expressar como se sente. E disso vocês podem ter a oportunidade de ter uma nova fase na vida afetiva. Mas o principal aqui é buscar desenvolver o seu lado mais sensível para conseguir até lidar melhor também com as conexões que vocês já possuem. Mas eu também vejo aqui para quem está solteiro, vocês lidando com novas possibilidades amorosas. No mínimo, uma nova pessoa pode surgir. Quem não tem interesse aqui em retomar com alguém do passado, vai surgir também uma nova oportunidade. Só que eu vejo que vocês podem ter a sensação de que vocês e essa pessoa traz uma forte sensação de familiaridade. Então pode haver muita sintonia com essa pessoa nova.
E isso pode até abalar vocês, de certa forma, porque é possível que, como existe uma forte familiaridade, Ares pode acabar ficando, lembrando aqui de algumas coisas que vocês vivenciaram num outro relacionamento. Talvez essa pessoa nova tenha algumas características parecidas com alguém que vocês já se relacionaram. Também pode ser o caso aqui. Talvez esse 5 de copas, para quem está solteiro e não tem interesse aqui em reconciliação com alguém, seja isso, vocês meio abalados emocionalmente por lidar com um novo amor, mas que desperta memórias de alguém do passado. E se alguns de vocês vivenciarem isso, essa crise emocional, isso vai acontecer porque realmente existe aqui algo a ser resolvido aqui com o passado. Seja internamente, seja porque alguns ainda nutrem sentimentos por alguém do passado. Mas eu vejo que existe esse incentivo para Ares buscar mesmo alcançar esse nível de centramento, de plenitude, contentamento consigo mesmo, para que vocês se sintam mais seguros para lidar com as situações da sua vida e principalmente com as conexões que vocês podem nutrir na vida de vocês. Qual é a orientação? O descanso eu vejo Ares talvez até gastando muita energia em certas situações, energia mental principalmente, porque muitos de vocês trazem essa energia de preocupação excessiva e de ansiedade, e alguns podem, por conta dessa energia ansiosa, ficar fazendo várias coisas numa tentativa talvez de não entrar em contato com certas memórias, não entrar em contato com essa mente agitada, de querer talvez até se deslocar um pouco da realidade. Eu vejo alguns de vocês assumindo uma atitude muito ativa de querer fazer várias atividades como uma tentativa aqui de escapismo. E eu vejo que o oráculo está incentivando a Ares a agir pelo contrário, buscar momentos de descanso. Então eu vejo muitos de vocês tendo essa inspiração para buscar não ficar agindo, gastando sua energia em várias situações sem um propósito específico. Porque alguns de vocês podem estar agindo dessa forma. Uma forma de escapismo. E existe essa reflexão para quem está agindo dessa forma. Do que vocês estão fugindo. Para outros de vocês, é necessário descanso para vocês acalmarem o emocional, o mental de vocês, que está bastante agitado. Pode ser necessário fazer meditação para alguns, para ajudar. A colheita. Existe a necessidade de Ares refletir sobre o que está colhendo das suas ações, das suas possíveis escolhas que foram tomadas aqui no passado. Então, existe essa inspiração para vocês reavaliarem mesmo o passado. Como as situações estão se decorrendo, que decisões vocês tomaram aqui que pode ter acarretado em algumas situações que não agradaram vocês, para que vocês consigam ter maior clareza do que precisa ser mudado. E até para fazer melhores escolhas. Mais uma. Indecisão. É possível que alguns de vocês podem estar numa postura indecisa a respeito de uma situação específica. Ou podem vivenciar muita insegurança a respeito de uma situação que ainda vai acontecer durante esse período de um mês. Que vai ser necessário uma posição por parte de Ares. Vai ser necessário vocês assumirem uma posição firme, fazer uma escolha, e vocês podem considerar que será uma escolha difícil de fazer. Então, para cada um, será um contexto diferente. Mas é possível que essa situação de indecisão pode acontecer na vida afetiva. Então, por exemplo, o que me veio aqui é que alguns de vocês solteiros podem vir a lidar com a possibilidade de retomar uma conexão com a pessoa do passado ou investir numa pessoa nova. E isso vai gerar indecisão para alguns de vocês.
e isso atormentar vocês. Para quem já está no relacionamento, é possível que até ocorra algo parecido aqui, de vocês ficarem divididos entre dar continuidade ao relacionamento, principalmente se for um relacionamento aqui de muito tempo e que pode estar gerando alguns desafios, pode estar causando aqui algumas dificuldades, ou investir numa nova pessoa, porque é possível também que quem está num relacionamento, principalmente de anos aqui, vocês podem lidar com a nova possibilidade, no mínimo, no amor. E eu vejo essa situação de indecisão também ocorrendo e angustiando vocês. Então, eu vejo o oráculo incentivando a Áries a tirar também um tempo para refletir, para se acalmar, até para conseguir ter maior discernimento para fazer uma escolha quando essa situação ocorrer. Pesando principalmente os prós e contras, porque provavelmente essa decisão vai acarretar numa consequência, assim como qualquer escolha que vocês podem fazer, ou até se vocês se anularem aqui, deixar de tomar uma decisão, um posicionamento sobre a situação, também vai acarretar numa consequência. Então eu vejo o oráculo incentivando a Áries a refletir sobre isso, quando se deparar com situações onde vocês podem considerar que é difícil tomar uma decisão, é difícil escolher um caminho. Por isso que é tão importante, Áries, desenvolver esse lado da sensibilidade, até para vocês se beneficiarem com as intuições que vocês podem obter através de um momento aqui de reflexão, de contemplação sobre o problema. Porque com a mente ansiosa, dificilmente vocês vão ter clareza da solução ou da melhor opção que vocês devem tomar a decisão aqui. Você necessita de um pouco de yoga na sua vida. Coisas ancestrais são legais. O que eu falei da meditação, muitos de vocês precisam fazer algum tipo de prática, não necessariamente meditação tradicional, mas algum tipo de prática que pode até ser ancestral, ser uma prática tradicional não, uma prática, para alguns pode ser tradicional, se for da preferência de vocês, mas uma prática que seja familiar a vocês, que vocês tenham facilidade em fazer e que pode acalmar os seus pensamentos, acalmar o seu emocional. Para alguns pode ser yoga, para quem já tem familiaridade com isso, com essa prática. Para outros de vocês pode ser uma outra atividade que sirva como uma atividade terapêutica e meditativa, para vocês acalmarem os ânimos. E mais uma. Seja grato. As coisas poderiam ser muito piores. Eu vejo essa carta como um aviso a Áries por causa dos 5 de copas que eu falei aqui. Então, se vocês realmente quiserem evitar uma situação dramática aqui, de vocês ficarem remoendo aqui uma situação que pode não decorrer da forma como vocês esperavam, ficar se lamentando, ficar chorando pelo leite derramado, o oráculo está incentivando a Áries, ao invés de ficar nessa energia até um pouco vitimista, que alguns de vocês podem ficar se punindo, se culpando aqui, pensando de uma forma negativa a respeito de si mesmo, de ficar tendo diálogos internos aqui que são muito negativos, para alguns pode ser até destrutivo mesmo, de ficar acabando com a própria autoestima por conta de uma situação que não decorreu da forma como vocês esperavam, como vocês tinham se planejado, inclusive. Mas Áries pode lidar com essa situação de uma outra forma. Ao invés de ficar se remoendo, se culpando, se punindo, Áries enxergar essa situação como um aprendizado. De vocês refletirem, tirar um momento para refletir quanto a algo que vocês podem estar sendo livrados até. Porque como o oráculo está incentivando a Áries a ser grato, é possível que alguns de vocês podem vivenciar essa situação de desapontamento
para evitar possíveis maiores sofrimentos que vocês poderiam vivenciar caso a situação se decorresse da forma como vocês tinham planejado. Então, realmente, muitos de vocês podem ter dificuldade aqui em evitar essa situação de ocorrer, porque traz uma grande lição por trás. E essa lição tem a ver com a gratidão, de muitos de vocês terem que praticar mais gratidão na vida de vocês, porque as coisas poderiam ser muito piores. Então, eu vejo que pode ser uma situação de imprevisto mesmo, onde pode impactar o emocional de vocês, mas é algo passageiro. Tanto que a conclusão do período veio aqui como sendo uma renovação, uma nova fase, e também um incentivo para Áries aprender a lidar com o seu próprio emocional. Então, é isso. Eu espero que a leitura tenha feito sentido para vocês e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!